Coisa boa iniciar o dia aí com essa oportunidade desse Go RN, de estar conversando aí com várias pessoas de vários segmentos. Então, um dos que eu aprendi na minha vida é a gratidão. Então, em primeiro lugar, agradeço demais o convite, a oportunidade da gente trocar ideias. Porque, afinal de contas, aqui é uma oportunidade da gente trocar experiência. Então, o meu bom dia de hoje, nesses próximos aí 50 minutos que a gente vai trocar muita experiência, eu queria que ele viesse contextualizado com uma frase que tem tudo a ver com o que nós vamos conversar durante esses 50 minutos. Então, a frase é o seguinte, né? Muitos de nós não estávamos vivendo nossos sonhos porque estavam vivendo nossos... Então, como a gente vai falar de virada de chave, de rupturas, que tem, obviamente, tudo a ver com o momento atual, com essa pandemia, com esse novo normal, com a velocidade de vincular esse tema. Então, antes de mais nada, eu queria trazer para vocês que, modéstia à parte, é um tema absurdamente atual e que tem tudo a ver com o momento que todos nós estamos vivendo. Então, obrigado por reservar esse tempo para a gente bater o papo. Espero aí atender a expectativa de vocês e trocar um pouco da minha experiência aí de mais de 25 anos na vida comercial, mas mais do que isso, mais de 25 anos, né? Então, o tema é virando a chave, né? Então, por que eu escolhi? Tem tudo a ver com o momento atual que a gente está vivendo e porque também ele é uma oportunidade de eu trazer um pouco da experiência de um movimento que eu fiz. Então, eu vou falar um pouco de mim e vai ficar mais claro, né, do quanto eu posso trazer aí de vivência para quem hoje está empreendendo, para quem hoje atua em regime de CLT, mas pensa em ser empresário, pensa em desenvolver um negócio, ou para quem está desenvolvendo um negócio, está sendo muito dura, como na maioria das vezes é, ou para quem está vivendo um negócio e quer, obviamente, pegar dicas e trocar experiência para, obviamente, prosperar ainda mais seu negócio. Então, aqui, na verdade, vai ser uma conversa muito aberta, uma conversa muito franca, onde a gente vai trocar aí experiências. A gente vai ter aí o apoio da Graziela. A Graziela, ela é do Sebrae e ela vai nos dar a oportunidade aí de trazer as perguntas de vocês em vários momentos aqui da apresentação, para que não seja um monólogo, para que a gente possa realmente entender um pouco do que vocês estão pensando, do que vocês querem compartilhar ou dúvidas que vocês queiram tirar. Então, você que está aí do outro lado da câmera, nesse formato digital e que está empreendendo, ou que quer empreender, ou que quer tomar a decisão para isso, eu acho que esse bate-papo ele vai ser um divisor de águas. É importante trazer um pouco de quem eu sou, até para a gente gerar essa afinidade, afinal de contas, vão ser 50 minutos aqui conversando, é fundamental que vocês entendam de onde vem tudo que eu vou trazer, né? Então, eu sou um jovem adulto, podemos dizer assim, com 46 anos, sou casado, tenho 2 filhos, eu sou formado em jornalismo, tenho mestrado em administração pela Fundação Dom Cabral, fiz esse mestrado lá em Belo Horizonte, que é uma fundação muito voltada para os negócios, foi super importante na minha vida. Eu tenho uma trajetória profissional assim muito, quase binária, né? Então eu tenho uma experiência muito longa na Ambev, né? Passei quase 11 anos na Ambev e depois passei mais 12 anos na Natura & Co. Na verdade, eu trabalhei 12 anos praticamente na Avon, depois a Avon foi comprada pela Natura, virou Natura & Co. Ainda passei mais 2 anos nessa operação. Então, basicamente, 95%, podemos dizer, de toda a minha experiência profissional está nessas 2 empresas. E como todas as histórias todas as trajetórias profissionais, né? A trajetória que começou num formato de trainee ainda na Ambev, eu há pouco deixei, em março agora, há pouquíssimo tempo, eu deixei aí uma posição de diretor regional, onde eu tomava conta de parte do território nacional, com a empresa Natura & Co, com o segmento de venda direta. Então, essa experiência de CLT é uma experiência bastante consistente, que me trouxe bastante aprendizados,
e que também foi uma experiência que, vindo agora para o lado do empreendedorismo, pôde me dar uma capacidade de comparar as duas jornadas. Apesar de eu estar, até pouco tempo, estar na CLT, eu já tinha, paralelamente, aí, há uns 2, 3 anos, atuando no mundo empresarial. Então, eu quero passar muito para vocês de como funciona essa virada de chave, como adaptar essa virada de chave a esse turbilhão de mudanças que a gente está vivendo aí atualmente. E falando em empreendedorismo, que vai ser o foco da nossa conversa, hoje eu empreendo com franquias e empreendo também com negócios próprios. Eu posso dizer que eu sou um generalista, né? De onde sai essa nomenclatura, né? Eu sou um cara que mexe com muitas coisas, e é uma crença minha de empreendedorismo. Eu tenho uma crença que o empreendedorismo ele reside em você ter a capacidade de caminhar por vários negócios. Tem um ditado muito popular que fala: não coloque todos os ovos da galinha em um cesto só, né? Então, eu sou um generalista, né? Então, eu tenho negócios na franquia da Cacau Show, eu tenho, junto com minha esposa, 6 lojas da Cacau Show, tenho outras 2 lojas de outro segmento de roupa, uma própria, outra de franquia, tenho também uma loja que está em construção para abertura dia 17 de novembro, no universo da bike, né, no universo do ciclismo, que é um universo bastante promissor. Então, eu sou um generalista, eu movo várias coisas e me sinto confortável em movê-las. E qual é o meu objetivo aqui, né? Então, surpreende-se quem acha que eu vim aqui ensinar alguma coisa. Pelo contrário, eu vim aqui aprender, né? Eu acredito muito que a gente aprende hoje, eu acredito que a gente aprende sempre. Essa é uma crença minha, né? Eu acho que quanto mais a gente se relaciona, então eu acho que esse é o maior legado que eu quero tirar dessa jornada do GoRN, que é uma jornada de aprendizado. Eu tenho também o meu objetivo, que é de compartilhar experiências, construir relações. Não são as melhores, também não são as piores, são experiências, né? Experiências que me levaram a alguns sucessos, experiências que eu poderia ter evitado, porque eu acho que é a franqueza desse nosso, né? Enxergar quais são os obstáculos que tem na jornada para você que está na CLT, que quer empreender um dia, para você que já está empreendendo e ainda não colheu todos os frutos que deseja, ou para você que está realmente justamente nessa transição, iniciando esse processo. E tem também, obviamente, a oportunidade de contar histórias, contar situações, né, que possa aí contribuir com cada um de vocês que estejam aí vivendo esse desejo, né, fomentando o empreendedorismo. E quando a gente fala de mudança, né, de virar chave, tudo está nos medos, né? Então, aonde reside a tomada de decisão, onde reside uma virada de chave? Reside nos medos. Eu posso trazer por experiência que vivi muito tempo na CLT, colhi bastante fruto da CLT, mas eu sempre costumo dizer que a minha conta corrente de débito e crédito ela foi totalmente bem paga, né? Eles me deram e eu dei muito a eles, ao ponto que eu cheguei em um determinado momento que eu cheguei à conclusão que eu poderia usar todo esse meu potencial, que com certeza, num determinado momento, ajudou a enriquecer e a prosperar essas empresas para a minha própria jornada. E após todo esse tempo de CLT, eu decidi realmente, de fato, vir de uma forma exclusiva para o empreendedorismo. E essa decisão de vir, ela passou inevitavelmente por a questão de vencer os medos. E de onde é que reside o medo, né? Eu acho que esse é o principal ponto e foi o motivo da minha primeira frase antes de dar bom dia para vocês. O medo existe justamente porque tem mudança, né? E o que é que mudança traz? Mudança traz uma coisa que é capital, que é a história da sair da zona de conforto, né? Então, o primeiro cenário que a mudança gera é você mergulhar em coisas que são novas, mergulhar em coisas que você muitas vezes não domina plenamente, mergulhar em coisas que você tem dúvidas, mergulhar em coisas que você precisa aprender. Então, a mudança, às vezes, ela não é feita justamente porque esses medos
eles vão simbolicamente trazendo como uma espécie de âncora amarrada no seu pé e afundando, e você não consegue vir à deriva. Então, acho que o vencer o medo ele é fundamental para enfrentar a mudança, né? A mudança de status quo. A mudança que, por exemplo, no meu caso, me tirou de um regime CLT para um regime de empreendedorismo, aonde eu faço aí uma atividade empresarial que tem todos as suas pedras no caminho, mas que eu me orgulho muito e que fruto de um trabalho bem desafiador, prosperando, né? E eu queria traduzir de uma forma muito simples, e a minha forma de conversar nessa palestra, ela é uma forma que vai ser bastante simples, nesse gráficozinho, que é quase um gráfico de primário, né, de jardim de infância. É uma pizza com 3 fatias, que é a pizza do aprendizado, né? Então, um aprendizado que me impactou é quando a gente começa, de fato, a enxergar um pouco de onde está o conhecimento que a gente tem, a gente se engana muito. A gente acha que o aprendizado ele está na nossa zona de conforto. Então, esse lado azul aqui é quanto maior, mais oportunidade de conhecimento, de aprender, de se desenvolver. Então, essa nomenclatura que eu criei aqui, o NSNS, quer dizer o seguinte, ele quer dizer que você é quando exatamente você não sabe de nada, né? Não sabe de nada sobre nada. Então, muitas vezes, quando a gente não procura. E por que a gente não procura? A gente não procura porque a gente tem uma coisa chamada medo. Então, é exatamente aonde a gente não procura, porque geralmente é uma área que nos tira da zona de conforto, né? Então, quando você não sabe nada sobre nada, você acaba não investindo porque tem uma jornada para você percorrer, mas é ali que estão as principais respostas. E por incrível que pareça, as menores fatias do aprendizado, da capacidade de você aprender, está nessas duas nomenclaturas, SNS e S. O que é o SNS? Sei nada sobre, né? Então, você não sabe nada sobre, você até aprende um pouco, mas quando você sabe, você já não tem mais o que aprender. Primeiro, porque é um aprendizado adquirido. Em segundo lugar, porque quando você fica focado apenas no que você sabe, você não amplia sua capacidade de conhecimento. Então, a primeira coisa para você enfrentar uma mudança, virar uma chave, é você trabalhar, se encorajar para você investigar sobre o que você não sabe, que é esse NSNS, né? Então, não sei nada sobre. Então, quando você não sabe nada sobre, tenha ganância de procurar, de entender, de investigar, porque é ali que estão a maioria das respostas. O ser humano ele não é fruto do que ele aprendeu a vida toda. O ser humano ele é fruto do que ele pode aprender. O que ele aprendeu a vida toda entrou no modus operandi, na maioria das vezes. Mas aonde você não sabe nada sobre, é onde residem as suas principais oportunidades. Então, esse é um aprendizado desse bate-papo que eu queria muito compartilhar com vocês. Então, acreditem em investigar coisas que, às vezes, vocês não conhecem tanto. E aqui tem uma frase que, para mim, traz de forma muito clara tudo isso, porque, de fato, a mágica da felicidade, a mágica do conhecimento, ela está na zona de conforto, no sentido de que isso você já tem. Então, ninguém começa do zero. Então, eu vim para o empreendedorismo, milhões de coisas novas entraram na minha vida, e coisas que eu ainda não domino, eu aprendo todo dia. E quando você vai empreender, você começa a residir, a vivenciar impostos, regime tributário, CLT, a famosa lei da administração, né, do ponto de equilíbrio da empresa e, obviamente, da sua capacidade de lucrar, de obter resultado. Então, aparecem coisas novas. Então, imagine que esse capital do conhecimento adquirido, você já tem de conforto. O que a gente realmente precisa buscar é o que a gente não tem. Então, tenha coragem de aprender coisas que muitas vezes você nem está confortável a aprender, porque você nunca movimentou, porque não está no seu network, porque não está nas suas relações sociais. Essa é uma dica bem importante. E outro comportamento que eu acho crucial para prosperar economicamente e para que você tome decisões efetivas empreendendo, você abandonar
alguns vícios. O primeiro dele é, todos nós temos viés. O que são viés? São verdades absolutas. E parar para questionar as verdades absolutas é um combustível incrível para uma mudança. E muitas vezes, todas as nossas mudanças, elas são erradas porque a gente sempre faz ela baseada no que a gente viveu, no que nossos pais falavam, no que a sociedade pregava, e o mundo está mudando e a gente não muda os nossos viés e a gente não vira um ser humano eclético e a gente tem dificuldade, às vezes, para prosperar e para virar a chave, né? Então, nossas intuições, elas geralmente estão erradas e não reconhecemos esses erros. Por quê? Porque nós sempre fazemos do mesmo jeito. E o mesmo jeito que nós sempre fazemos, na imensa maioria das vezes, ele já não serve mais. E, às vezes, era um jeito que servia para os nossos pais e que talvez não sirva mais para os nossos filhos. E se você quiser ser um jovem ou um adulto moderno, com certeza não servirá no seu futuro. Então, essa história de abandonar os mitos, as verdades absolutas, eu sempre falo nas minhas empresas e até no meu histórico que eu tive, liderando pessoas, que às vezes a gente precisa matar algumas vacas sagradas, que a gente acha que são verdades absolutas, mas que no fundo elas só nos acorrentam em verdades absolutas que nos tira a oportunidade de viver, né, novos horizontes, né? Então, como uma derivada dos dois pontos, né, eu digo a vocês, tá? Acredite nas experiências empíricas. Nós podemos melhorar muito o nosso comportamento se a gente aprender nas sobrelinhas e se a gente acreditar mais nas coisas empíricas. A gente acredita que todas as verdades elas estão nos livros, a gente acredita que todas as verdades estão nos pensadores, mas muitas verdades estão nas relações, que é o contexto empírico do sentido do aprendizado. Então, acredite nas relações, acredite no universo empírico. Ele tem muito a lhe encorajar, porque o empreendedorismo ele é mais informal. Esse foi um dos principais desafios. Amigos e amigas, eu passei meses para me adaptar a não acordar de 7 horas da manhã, porque eu tinha call às 8 horas da manhã. Eu passei um tempão, eu já acordava pensando que tinha call, porque eu fiz isso durante 20 anos da minha vida. Então, vocês imaginem que a vida é um eterno aprendizado, e o mundo empreendedor, você leva muito legado do que você vivenciou na CLT, mas nem todos eles são efetivos. E digo mais, se alguns são reproduzidos, muitas vezes você destrói todo mundo que está ao seu redor, que não tem a necessidade dessa disciplina toda e que não produz nessa disciplina toda. Os ambientes mais produtivos hoje são os ambientes criativos. Não é à toa se você no Facebook, você vai ver as pessoas trabalhando de uma forma absurdamente informal. Por quê? Porque o ambiente criativo, ele traz as pessoas realmente para aprender o novo e para criar. Então, duvide das suas intuições, tá? Quem confia demasiadamente nelas comete erros frequentes. Acredite no empírico, acredite no aprendizado das relações. E eu trago para vocês aqui quatro áreas que vai ser importante para vocês tomarem decisão. Seja para que vocês abracem a nova jornada como empreendedor ou para que vocês tomem uma decisão de empreender ou de fazer as coisas paralelamente. A primeira dela eu chamo de enquadramento, né? Que é a tendência de definir nossas escolhas baseadas no pré. Se você quer viver esse lado empresarial, a primeira coisa que eu lhe digo é isso. Deixe os preconceitos de lado. Aprenda a viver as diversidades da vida. Aprenda a viver as diversidades que os relacionamentos podem lhe trazer. Aí tem uma oportunidade grande na sua tomada de decisão. Confirmação de viés, tendência de buscarmos informações consolidadas através das nossas crenças já existentes, passadas de pai para filho. Ignore isso. Seja um pouco rebelde, né? Acredite em fazer as coisas diferentes. Pode fazer toda a diferença no seu sucesso. Tem um contexto científico, né, que fala
muito da história do hemisfério esquerdo e direito do cérebro, que foi estudada a partir dos anos 70, e foi realmente comprovado que o hemisfério direito do cérebro é o hemisfério da lógica, da razão, e o hemisfério direito é o hemisfério da criatividade. Nós, na imensa maioria, usamos muito o lado da lógica, da razão, que é o hemisfério esquerdo. Só que quando você não exercita o hemisfério direito, a sua criatividade vai lá para baixo. Então, viés lhe leva para pensar só pelo hemisfério esquerdo do cérebro, hemisfério das crenças definitivas. Então, acreditem, deixar as vacas sagradas de lado pode fazer toda a diferença no seu sucesso como empreendedor. Excesso de confiança é outro viés, acharmos que sabemos mais do que realmente sabemos, né? Esse excesso de confiança, ele aumenta muito a nossa capacidade de erro, tá? Você pega algumas pessoas que trabalham com esportes radicais, por exemplo, né? Tem um dos maiores paraquedistas do Brasil, não está Sabiá. Sabiá, você tem medo de pular de paraquedas? O cara já fez mais de 10 mil saltos, né, de paraquedas. Ele diz, no dia que eu perder o medo, vira excesso de confiança e eu posso me acidentar. Então, o excesso de confiança, ele faz com que você não veja tudo que está lateralmente à sua disposição, né? Então, gente, é muito importante a gente entender em que mundo nós estamos. Eu vou trazer aqui um episódio para vocês de Roger Bannister, que foi um atleta que, pela primeira vez, ele deixou o mundo perplexo, porque ele conseguiu fazer 1 milha, que é 1.600 metros, né? Ele correu em 3,59 minutos. Esse recorde passou mais de 100 anos para ser batido. Passou centenas de anos, as pessoas não corriam 1 milha em mais de 4 minutos. Depois que esse recorde de Roger Bannister ele foi batido, esse recorde ele foi ano após ano sendo superado. Por quê? Porque as pessoas se apegavam numa verdade absoluta de uma marca atingida e não voavam novos horizontes. Depois que esse recorde foi batido, o recorde ele foi renovado anualmente. Isso é uma prova que o ser humano ele é capaz de fazer mudanças radicais em sua vida e às vezes não faz porque ele está apegado ao passado. Então, no ano seguinte, pelo menos 12 vezes o recorde foi batido. Por quê? Porque a referência, que era uma crença do impossível, ela foi batida. Tem uma frase também muito clássica, né, do presidente Kennedy, né? Ele falou que nós iríamos à Lua em 1962. Quando ele falou essa frase, o mundo todo deu risada, né? O mundo estava meio dividido com a guerra do Vietnã e tal, então o mundo estava focado em outras coisas, não tecnológica como a gente acompanha hoje, as informações não eram tão democráticas como as informações são hoje. O fato é que ele acreditava ir à Lua, e acredita, em 7 anos o homem pisou à Lua. Né? E aí tem aquela célebre frase, né? Que é um pequeno salto do homem, mas um salto gigantesco para a humanidade. Por quê? Porque realmente ele focou, ele acreditou que era possível e ele foi lá e fez, e ele deixou todas as crenças limitantes, que é o que às vezes faz com que você não tome uma decisão que pode mudar a sua vida. Tem uma história importante também que a gente pode trazer, que é a história do Steve Jobs, né? Então, laptops não podiam, por exemplo, ficar menores. Deve ter muita gente da área de tecnologia aí com a gente, porque especialmente ele tinha 3 gargalos, né? O tamanho da bateria, o compartimento de dispersão de calor e o tamanho dos componentes padrões, SD, USB, cabo e etc. Steve Jobs sempre foi inquieto nesse tempo, no início da sua carreira. E ele, numa célebre frase para a equipe dele, ele falou: vocês simplesmente não entendem o que eu quero que caiba dentro disso, que era um laptop dentro de uma bolsa. E ele conseguiu, e aí veio o MacBook e outras coisas mais, e o laptop está cada vez menor e com cada vez mais tecnologia. Por quê? Porque não tinha uma crença limitante. Né? Então, empreender, gente, é muito mais do que qualquer coisa. Na verdade, é uma arte. Né? É uma arte
que em alguns casos chega a ser superior ao que a ciência. Muito mais águia, evite outras aves. Águia só anda com águia não anda com galinha. Tá? Então, se você quer empreender, se você quer ter sucesso, se você quer tomar uma tomada de decisões, ou se você quer ficar na CLT e ser um executivo, ou ser um profissional reconhecido de sucesso, ande com pessoas que possam agregar sobre sua vida. E não são só pessoas que são intelectuais, não, né? Tá? Esqueçam esse modus operandi, esqueçam essa crítica, essa questão limitante. Esteja sobre sua vida. Tá? Generosidade com seu tempo, tá? Seja generoso com você, seja generoso com suas escolhas, tenha tempo para tudo, tenha tempo para filantropia, tenha tempo para cuidar da sua saúde. Humildade é fundamental, porque a humildade ela traz a oportunidade de você sempre exercitar a empatia, entender o próximo. E duas grandes lições, tá? Acredite nas relações, tá? As relações é o que vai fazer diferença na sua vida. Acredite muito, 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 muito nisso. Relacionamento e confiança, relationship e trust, relacionamento e confiança é que vai fazer toda a diferença na sua vida. E acredite, se você quer empreender, se você quer ter sucesso, a era não é só a era da adaptação, é a era da adaptualização, ou seja, é adaptação mais atualização. Se adapte ao mundo, aprenda com o mundo, deixe as críticas, as crenças limitantes, procure se atualizar, entender que tudo que está ao seu redor, e você vai ter muito sucesso. O mundo não está mudando em velocidade, o mundo está mudando em velocidade alucinante, o mundo não está mudando numa velocidade slow. Antigamente, as coisas eram numa velocidade muito curta. Se você pegar as revoluções que teve de uma para outra, eram centenárias. Hoje, a cada década, a gente tem uma grande mudança. E a revolução industrial hoje é a revolução da inteligência. É essa que vai fazer a grande diferença. E como diz, né, o Mark Zuckerberg, um dos homens mais ricos e bem-sucedidos do mundo, do Facebook, Instagram e etc., o P de sucesso é o P da preparação, da determinação, da coragem. É ele que vai realmente trazer a sua prosperidade. Evite isso, tá? Essa imagem fala muito dos nossos comportamentos repetitivos e errados. E lhe peço uma coisa. Quando você chegar ao sucesso, seja generoso, tá? Multiplique o bem, cuide das pessoas. É através dela que vocês vão obter todo o sucesso. A gente tem aqui exatamente 5 minutos. Para o fim, a gente iniciou às 10h30, são 10h55. Eu queria abrir para algumas perguntas que provavelmente deve ter, né, Grazi? E eu estou aqui à disposição para respondê-las. E é um curto espaço de tempo, mas é uma conversa onde eu realmente queria trazer um pouco dessa experiência. Fico à disposição de todos. Vou deixar aí com o pessoal da equipe o meu e-mail, o meu Instagram, o meu telefone. Estou à disposição de quem quiser trocar ideia, fazer um network, falar de negócio. Eu estou à disposição de vocês. Grazi, temos algumas perguntas que a gente possa confraternizar aí, algumas respostas? Olá, pessoal. Bom dia. Meu nome é Graziele, estou aqui gerenciando o palco, tá? E foi ótima a sua palestra, tá, Fernando? Gostei bastante. E temos uma pergunta assim aqui. Você está me escutando bem? Eu estou perfeitamente. Pronto. Primeiro questionamento aqui é de José Marques. Ele pergunta o seguinte: na sua opinião, quais são os problemas que ainda não foram solucionados em uma área de sua visão e que ainda podem ser aproveitados para a criação de novas tecnologias? Ou seja, que podem resolver uma necessidade que ainda não foi resolvida no mercado? Essa é a primeira pergunta. Ok. Essa é uma pergunta de $1 milhão, tá? É a primeira coisa que eu trago, porque, assim, primeiro, quando a gente pensa sobre o âmbito profissional, operacional, tecnológico, buscar conhecimento contínuo é uma parte dessa resposta. Mas eu acredito que as pessoas talvez seja a solução, né? Então, quando a gente fala no âmbito da supervisão, e entendendo aqui supervisão na sua pergunta como liderar equipes em prol de um único objetivo, de um sucesso coletivo, para mim é como buscar como espécie de que não termina nunca, conhecimento, estar atualizado
estar antenado com esse mundo alucinante, que tem novas soluções sempre, e não perder, junto com essa procura, essa busca intelectual de estar preparado, a sensibilidade. Eu acho que, por incrível que pareça, por mais que a gente esteja evoluindo em algumas coisas, a gente está perdendo uma coisa chamada empatia. Então, parte da sua resposta ela é, por um lado, lógico, e é, por um lado, o hemisfério direito do cérebro, que é o hemisfério realmente das relações. É muito importante que você traga as pessoas ao seu lado, que você desenvolva pessoas, acredite nas pessoas, acredite no ambiente coletivo, no ambiente criativo, no sucesso na terceira pessoa. Então, para mim, é buscar conhecimento contínuo e buscar, obviamente, cada vez mais entender sobre as pessoas. Perfeito, Fernando. Tem uma outra pergunta aqui que é do Gabriel Damasio. Ele pergunta o seguinte: como você vê o impacto no crescimento das empresas se a pandemia sem entrar no digital? Empresas que ainda não usam maquineta, WhatsApp e Pix, por exemplo. Tem gente que é muito pragmática nessa resposta. Assim, eu vou ser até um pouco agressivo na resposta. Provavelmente está fadada ao insucesso, ao fracasso, porque o mundo mudou, as pessoas não sabem mais comercializar. Quando eu digo comercializar, é principalmente para quem está vendendo, né? Comprar de uma forma convencional. Nenhum de vocês que estão nessa palestra agora consegue pedir um táxi por telefone, mas todos conseguem pedir pelo aplicativo. Talvez todos vocês já tenham segmentos específicos de negócio que vocês só compram pela internet. Né? Quantos de vocês acham, por exemplo, que as ações do Magazine Luiza em 5 anos aumentou 1000%? Justamente porque ela conseguiu construir uma plataforma digital. Então, acho que essa pergunta pode ser um pouco, uma resposta assim, um pouco mais catastrófica, né? Eu acho que está fadada a um insucesso. Não tem mais negócio que consiga sobreviver sem o digital por trás. É óbvio que o digital não vai ser tudo. Talvez ter esse equilíbrio, principalmente nessa transição de fim de pandemia, onde as pessoas vão querer algumas coisas sensoriais, e tem muita gente no mundo digital que me entendam, tá? Nós estamos numa transição que muita gente vai querer fazer algumas coisas sensoriais no passado, mas esse legado digital, que principalmente a pandemia potencializou, ele não acaba mais. E quem quiser virar as costas para ele, vai ficar para trás. Então, para mim, está fadado ao fracasso. É simples a resposta. A próxima pergunta é do Renato Freire Correia. Ele pergunta o seguinte: você quebrou o financeiro alguma vez? Para ter sucesso, quebrar algumas vezes é um mito? Olha, eu tenho 10 lojas, eu tenho 3 negócios diferentes. Eu respondo para você com extrema humildade, provavelmente eu ainda quebrarei, pelo menos em alguns dos negócios. Eu vou dar um exemplo claro que tem um pouco de vínculo com a pergunta do Gabriel Damasio. Teve negócios que reagiram pessimamente durante a pandemia. O segmento de roupa foi uma catástrofe. Já o segmento, por exemplo, de bike, que eu estou fazendo investimento atual, é um segmento que ele ganhou um legado que talvez ele não perca nunca mais, pela questão da saudabilidade e outros fatores que, numa outra situação, a gente pode discutir. Eu estou aberto para quem quiser me ligar. Então, para mim, eu acho que esse é um legado de quem realmente conseguiu enxergar o movimento das coisas. Então, eu não tenho arrogância de achar que um dia eu posso quebrar. Eu ainda não quebrei nenhum dos negócios, pelo contrário, todos os meus negócios dão DRE positivo, mas eu tive desafios grandes que eu tive que compensar com outros negócios, principalmente no segmento de roupa. Paulo Vinícius de Oliveira pergunta: Fernando, sair do CLT para empreender ainda é visto como um absurdo para muitas pessoas da geração X, principalmente. Quando não temos um apoio familiar, se torna ainda mais difícil. O que considerar para verificar se é o momento correto para iniciar o próprio negócio? Olha, a maioria dos nossos pais são tradicionais, muito tradicionais, em todos os sentidos. E às vezes o orgulho de um pai está vinculado ao filho ter uma carteira de trabalho, que tem um plano de saúde, um ticket de refeição e um lugar onde ele vai e volta todo dia. Isso gradativamente está mudando muito, porque está vindo inúmeras formas de ganhar dinheiro. Está vindo muita gente nova que ganha mais dinheiro do que quem passou 50 anos numa jornada.
Então, de verdade, eu acho que essa é uma resposta muito ampla. Mas, para mim, está em retirar as amarras. O mundo corporativo, ele é muito bom, no sentido que ele pode ser uma base para o início. Mas, se a virada de chave demorar, possa ser que você chegue num determinado momento que você não consiga utilizar tudo que você aprendeu. E os benefícios que a CLT traz, ela lhe escraviza. Eu não estou cuspindo no prato que eu comi, gente. Eu fui muito feliz no mundo corporativo, mas o que eu quero dizer a vocês é que, às vezes, os benefícios que o mundo corporativo traz, ele gera aqueles medos que eu falei na apresentação para você dar um próximo passo. Tem muita gente rica empreendendo. Tem algumas pessoas ricas em CLT, mas tenha certeza absoluta, os que estão do lado de cá, que conseguiram ter muito sucesso, foi porque tiveram a coragem, num determinado momento, de fazer aí essa virada de chave. Então, para mim venha para algo que você goste, que você se sinta confortável. Tenha humildade para aprender, né, para enxergar os riscos, mesmo que seja um negócio dentro da sua área de conforto, e que tenha coragem para perder os benefícios. Acredite na jornada e tenha resiliência. Tenha certeza que o seu sucesso ele vai acontecer, porque o mundo caminha para isso. Mais pessoas abrem MEI, ou empreendem, ou estão no Simples, ou abrem pequenas empresas, do que pessoas hoje entram. Temos mais uma pergunta aqui de José Marques, tá? Ele pergunta: como você enxerga o mercado atual no pós-pandemia? Pessoal, Graziella aqui, eu acho que ocorreu algum problema com a internet do palestrante, né, do Fernando. Eu acho que ele se desconectou. Caso ele não retorne, tá? Até porque já está finalizando aqui o tempo da palestra, vocês podem enviar, mesmo que a palestra tenha finalizado, vocês podem enviar perguntas, tá, para o próprio palestrante. Fernando, está me escutando? Não, eu acho que ele não conseguiu retornar, tá? Então, vocês podem fazer perguntas para ele e ele responde para vocês através da própria... Tá bom? Então, acho que é isso, acho que ele não retornou. Vou agradecer a presença de todos vocês e vou ter que encerrar a sala, tá? E continue no GoRN, nós temos diversos outros eventos aqui, outras palestras maravilhosas que vocês podem estar participando. Um abraço.